Como é bom, numa manhã de sábado, nós termos o privilégio de nos encontrar para juntos adorarmos, honrarmos e engrandecer o nome do nosso Deus. O sábado ele é um dia muito especial. Eu sei que para quem está aqui hoje, que veio como equipe para estar fazendo esse culto, fazendo essa programação acontecer, ela é um tanto mais especial por nós estarmos aqui na casa de Deus. Mas eu sei que você aí, onde você está, também está tendo o privilégio de desfrutar desse presente semanal que nós recebemos das mãos do Criador, não é mesmo? Eu gostaria de convidar você, mais uma vez, a fechar os seus olhos e juntos nós orarmos ao Senhor, pedindo a presença do seu Santo Espírito em nosso meio ao abrirmos a palavra dele. Vamos orar? Querido Deus, como é bom, Pai, sabermos que Tu és o nosso Deus. O Deus que foi o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, também é o nosso Deus. O Deus da nossa casa, o Deus da nossa família. Permaneça conosco, Pai, ao abrirmos a Tua palavra, que não seja a Michele falando, mas que seja o Teu Santo Espírito falando a cada um de nós. Abra nossa mente para entendermos o Teu plano de amor para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, alguns dias atrás, eu ainda estava comentando com algumas pessoas e até comentei na igreja. Que presente Deus tem nos dado ao nos dar o privilégio desses 10 dias que nós passamos orando e estudando esse material. Eu não sei o que isso daqui significou para a sua vida, mas eu falo que para a minha vida foi um presente vindo das mãos do Pai para mim e para a vida do meu esposo. E eu acredito que você sentiu isso também. Eu estou vendo aqui alguns chacoalhando a cabeça, falando que realmente receberam esse presente, que foram presenteados. E hoje, o Gilberto ele já comentou qual é o tema. Você que está aí no canal, você já viu qual é o tema da mensagem de hoje. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês vão perceber que hoje nós teremos muitas perguntas nos próximos minutos aqui em que estaremos juntos. A esperança para a família. O título veio como uma afirmação. Mas eu gostaria de perguntar para você. Você acredita nisso? Você acredita que há esperança para a família do vizinho, para outra família, para a família do amigo? Ou você acredita que há esperança para a sua família? Hoje, nós precisamos responder essa pergunta. E eu não quero que você responda com o que está aí dentro do seu coração. Eu quero que você deixe para responder essa pergunta ao final do estudo que nós vamos fazer. Eu quero que você responda essa pergunta depois de você entender um pouquinho mais do propósito que Deus tem para a sua família. Eu quero que você responda essa pergunta depois, na hora que você entender um pouco mais do plano de amor que Deus tem para você e sua família. Como que foi para você e a sua família dedicar nesses últimos 10 dias um tempo a mais e um tempo especial de estudo e oração? Você já pensou nisso? Depois desses 10 dias, vocês estão como estavam antes ou estão diferente? Aprenderam mais? Se uniram mais? Sabe? Diante de tudo que nós temos estudado, eu vou dividir com vocês algumas inquietações minhas. A primeira, eu sabendo o que acontece dentro da minha casa, você sabendo o que acontece aí dentro da sua casa, você crê nessa esperança que nós estamos estudando, que nós estamos falando? Depois que o caos está acontecendo,
Depois que tudo está desmoronado, existe esperança para uma família que está vivenciando essa situação? Diante de tudo que nós estamos vivendo na nossa atualidade, pessoas vivendo para si mesmas, o amor se esfriando, inversão de valores, distanciamento do que a palavra de Deus tem a nos dizer. Existe esperança para famílias deste mundo? Olha só. E a última perguntinha eu gostaria de fazer nesse começo para você. A minha e a sua família tem vivido aqui pensando no lar que está sendo preparado para nós na eternidade? Ou nós estamos tão envolvidos com os problemas, com as dificuldades, com as tristezas, com o caos que estamos passando e nos esquecemos que existe um lar nos esperando? Tem uma coisa que eu não posso negar e que eu preciso ter essa certeza a cada dia. Com Deus existe sim esperança. Sem Deus, eu não tenho confiança para afirmar. Mas com Deus, não importa o que está acontecendo, existe sim esperança para cada uma das famílias instituídas. Olha só, no Lar Adventista, na página 452, nós lemos que a família cristã, ela deve ser uma escola de preparo em que os filhos se graduarão para entrar na escola superior das mansões de Deus. Se não existisse esperança para as nossas famílias com Deus, essa frase que nós acabamos de ler, ela não poderia acontecer. Por quê? Como é que os nossos filhos estão se graduando para entrar numa escola superior das mansões de Deus se eu não acreditar nessa esperança? Percebem? Aqui Deus está deixando muito claro que com Ele, aquilo que nós estamos começando a viver aqui vai dar continuidade para a eternidade. No livro Fundamentos do Lar Cristão, na página 7, vem trazendo para a gente uma definição de família que vem ali junto, nesse mesmo pacotinho, a responsabilidade, o propósito que a nossa família tem. Olha só, a sociedade, ela compõe-se de famílias, certo? E é o que façam os chefes de família. Olha a responsabilidade aqui para os sacerdotes do lar. A sociedade se compõe de famílias. E ela é o que façam os chefes de família. Do coração procedem as saídas da vida, e o coração da comunidade da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação, queridos, a prosperidade do nosso país, a prosperidade do Brasil, dependem das influências o quê? Domésticas. Parou para pensar nisso? Muitas vezes nós estamos reclamando do lugar em que nós vivemos, estamos reclamando da cidade que a gente mora, do país que a gente vive, mas nos esquecemos que a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação começa dentro da nossa casa. Quando nós pensamos em família, nós podemos ter algumas certezas. Vamos pensar em algumas certezas? Olha só, a primeira dela, alguém aqui tem dúvida que a sua família é um tesouro? O meu lar é um tesouro. Agora, o que você faz quando você tem um tesouro em tuas mãos? Você deixa ele de qualquer jeito? Só se vê de vez em quando? Não se prepara para cuidar daquele tesouro, para prosperar aquele tesouro, para fazer com que ele se multiplique?
Nós estamos realmente tendo essa certeza de que a nossa família é um tesouro? Segunda certeza, as crises, elas são uma realidade em nossa casa. Os conflitos, eles fazem parte da nossa vida. Quer seja conflito relacional, aqui entra problemas financeiros, aqui entra problemas profissionais, porque por mais que nós muitas vezes tenhamos essa vontade de dividir a nossa vida em setores, mas a gente é um só. Na nossa casa nós também passamos por problemas de saúde, saúde física, saúde emocional, saúde relacional, saúde espiritual. Tudo isso provoca o quê? Conflitos dentro da nossa casa. Por mais que eu e você queiramos que a nossa família seja perfeita, a outra certeza que nós temos é que a nossa família não é perfeita. Porque eu não sou perfeita. O meu esposo não é perfeito. Como é que nós vamos ser um casal perfeito? Tem como? Não tem. Essa, então, é uma outra certeza que nós temos. Não existe família perfeita. Uma outra certeza que nós temos. Eu e você queremos ter família saudável. Você não quer ter uma família saudável? Uma família feliz? E a sexta certeza que eu quero dividir com vocês. Não existe receita pronta para termos uma família saudável. Eu confesso que eu até pensei em trazer aqui para vocês uma batedeira e a gente colocar ela aqui e a gente imaginar que a partir de agora nós iríamos fazer uma receita. Uma receita que eu não quero dar nome. Sabe por quê? Porque eu vou citar para vocês alguns ingredientes que podem favorecer para que a minha e a sua família seja saudável. Só que esses ingredientes, eles são importantes para todas as famílias aqui representadas, para a sua família. Só que na hora que a gente vai mexer, a quantidade que nós vamos colocar de cada um desses ingredientes é o que vai influenciar no resultado final. Pode ser que ao eu misturar esses ingredientes, vai sair um belo de um bolo dentro da minha família. Mas dependendo da quantidade, da ordem que você colocar esses ingredientes, pode ser que saia uma deliciosa sobremesa. Pode ser que saia uma doce torta. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pensar junto com vocês em 7 ingredientes que são fundamentais para uma família saudável. Só que cada um de nós vai ter a responsabilidade de pensar: qual é o ingrediente que realmente está faltando na minha família? Qual é a quantidade que eu preciso ter desse ingrediente na minha família? Quanto que eu preciso dele por dia? Vamos pensar então um pouquinho? Esses ingredientes, eles podem colaborar para o fortalecimento dos laços familiares. Ele pode contribuir para que o meu lar e o seu lar tenha harmonia, que o nosso lar seja estável e que nos ajuda, que nos dispõe a caminhar para a eternidade. Queridos, muitas vezes quando nós estamos diante de conflitos, de problemas, nós queremos abandonar o barco, sabe? Muitas vezes a gente acha que desistir é a melhor opção. Que não lutar pode ser a melhor escolha. Só que quando eu penso assim, eu estou pensando apenas nessa terra, nessa vida. Quando eu olho para a eternidade, quando eu entendo aquela frase que nós lemos ali no começo, que está lá no Lar Adventista, que fala que a família cristã deve ser uma escola de preparo, em que os filhos se graduarão para entrar na escola superior das mansões de Deus, nós precisamos entender que a nossa família não é só para agora. Que o propósito de Deus para com as famílias não é
limitado. As famílias, o propósito, o projeto, o sonho de uma família nasceu com Deus que é eterno. A palavra de Deus nos deixa muito clara que a família foi instituída antes da eternidade, antes do pecado entrar neste mundo. E nós entendemos, talvez não tão plenamente, mas Deus nos fala que nós continuaremos como família para a eternidade. Jesus foi preparar mansões para nós. Ele nos chama de filhos. Qual vai ser o conceito de família na eternidade? Eu não tenho ainda definido, mas eu sei que vai ser muito melhor do que eu possa imaginar. E eu tenho certeza que vai acontecer. Então vocês entendem que quando nós pensamos em família, nós não podemos pensar limitados a essa terra, a essa vida? Vamos conhecer então um pouquinho sobre esses ingredientes que nos prepara para caminhar com a nossa família rumo à casa do Pai? Vamos conhecer um pouquinho sobre esses ingredientes? Primeiro ingrediente: resolva os conflitos e as crises com o quê? Com paciência, respeito e empatia. Agora eu e você vamos conversar um pouquinho aqui bem de perto. É fácil? Quando tudo está bem, é gostoso a gente ter respeito, é fácil ser paciente, é fácil ser bondoso, é fácil ser gentil, quando está tudo bem. Mas aqui o ingrediente, ele traz uma consideração aqui muito importante. A paciência, o respeito e a empatia é para estar presente na nossa casa quando os conflitos e as crises estão instalados. Quando nós estamos vivendo no meio da tempestade. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala em relação a isso? Lá em Efésios, no capítulo 4, nós vamos ver ali nos versos 26 e 27, e depois nós vamos continuar nos versos 29 a 32. Lembra, nós estamos falando sobre o ingrediente que é para a gente estar usando quando nós estamos vivendo conflitos e crises dentro da nossa casa. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí, o que vocês me falam em relação a isso? É fácil? É desafiador, não é mesmo? Sabe onde é que está o segredo disso, meus queridos? No verso 30. Aqui está a chave para que isso aconteça. A presença do Espírito Santo em nossa vida. Se nós pegarmos aqui Efésios capítulo 4, e nós formos lá para Gálatas, capítulo 5, nos versos 22 a 23, nós vamos ver que para a gente viver essa realidade, eu preciso ter o que na minha vida? O fruto do Espírito Santo. Sozinhos, eu e você, podemos até tentar e conseguir por alguns momentos. Mas sozinhos nós não vamos conseguir ter isso daqui como um estilo de vida familiar. Olha só, o que eu e você temos feito com a ira
e com os outros sentimentos negativos que nós temos sentido. Já pensou nisso? Preciso escutar muito eu falando. Você já pensou nisso? Porque parece que muitas vezes nós estamos vivendo sem pensar, sem refletir, sem tomar consciência do que está acontecendo na nossa vida. Hoje fica cada vez mais claro para mim, quando eu estudo dentro da minha área da psicologia, quando, antes de abrir os livros da psicologia, eu abro a palavra de Deus, cada vez fica mais certo para mim que eu preciso cuidar daquilo que passa aqui dentro, daquilo que eu tenho pensado, daquilo que eu tenho me demorado em ficar revivendo. Queridos, nós temos que aprender a pensar. Nós precisamos aprender a selecionar aquilo que nós estamos pensando, a cuidar com aquilo que nós temos nos demorado a pensar. E essa semana uma pessoa perguntou assim para mim: Michele, mas como é que eu cuido daquilo que eu estou pensando? Eu sei que muitas vezes a gente escuta falar, controle seus pensamentos. Isso não é fácil. Eu prefiro usar a palavra, substitua os teus pensamentos. Se eu falar para você assim, pare de pensar na flor amarela. Alguém consegue parar de pensar na flor amarela assim? Rapidinho? Mas eu posso te convidar a pensar numa tulipa vermelha. Melhorou? Pensou na tulipa vermelha? Você viu? Teve uma substituição do que estava pensando. A palavra de Deus, ela nos fala muito que nós devemos nos demorar em pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável. Vamos trazer para a realidade da nossa casa? Se eu fico pensando o tempo inteiro naquilo que meu marido me falou, naquilo que a minha mãe me falou, naquilo que meu pai me falou, naquilo que meu filho me falou, naquilo que a minha avó me falou, eu estou revivendo toda aquela situação. Eu posso, não estou falando que é sempre, mas eu posso, em algumas vezes, estar alimentando a ira, a raiva, a mágoa, a chateação, a vontade de ficar longe, de me distanciar dessas pessoas. E aqui nesses versos nós entendemos uma outra coisa. Temos deixado o sol se pôr sobre a nossa ira? Trazendo para a nossa realidade, tenho colocado os problemas embaixo do tapete? Não tentado resolver aquilo que é preciso? Queridos, eu e você precisamos nos aproximar de Deus e pedir que Ele nos ajude a resolver aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. Problemas não resolvidos são problemas vivos. Eu falo que o tempo, depois nós vamos ver que um dos ingredientes também vai envolver a questão do tempo. Mas para tudo, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, para tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Às vezes falar antes da hora é ruim. Como diz o meu marido, é comer cru. Mas muitas vezes deixar passar demais o tempo, sabe o que acontece? Estraga, azeda. E ninguém vai querer comer uma fruta estragada, que já tem até um bichinho ali mexendo dentro, com cheiro ruim. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, né? Tem coisas que não pode ser precipitada, mas também não pode ser atrasada. E com Deus, eu preciso saber qual é a hora certa de resolver os problemas. Nesses versos, nós também vemos aqui a questão da comunicação. E eu sei que esse é um grande desafio. Eu escuto muita gente falar. Parece que eu estou falando chinês dentro de casa. Parece que eu estou falando russo dentro de casa. Parece que o outro não me escuta, não me entende. As nossas palavras, elas dependem da nossa escolha.
eu estou escolhendo que as minhas palavras sejam de bênção, que as minhas palavras sejam de vida, que as minhas palavras sejam de edificação. Queridos, não existem coluna do meio, tá? Não existe uma coluna do meio aqui para essa situação. Ou a minha palavra é de vida, ou as minhas palavras elas são para a morte. Não existe mais ou menos. Ou a minha palavra é para abençoar, ou a minha palavra é para amaldiçoar. Ou a minha palavra é para construir, ou as minhas palavras estão sendo para destruir a vida do outro. E, consequentemente, a minha também. Aqui está falando que não é para sair palavras torpes da nossa vida, mas unicamente, somente, palavras que edificam, conforme a necessidade do outro. E como é que eu conheço a necessidade do outro? Ouvindo. Muitas vezes, nós queremos apenas falar dentro de casa para resolver os nossos conflitos. Mas Deus aqui nos fala que nós precisamos conhecer a necessidade do outro para transmitir graça para aquele que vai escutar. Eu só conheço a necessidade do outro se eu escuto o que ele está precisando me falar. Então, dentro desse contexto de resolução de problemas, eu preciso saber o que eu estou fazendo com a minha ira e com os outros sentimentos negativos. Eu preciso saber que existe um tempo para se resolver problema. Eu preciso entender que as minhas palavras, ou elas levam vida ou morte para a vida para as pessoas que estão convivendo comigo. O dia a dia no nosso lar tem sido convidativo para o Espírito Santo habitar? Daí é muito fácil eu responder assim: olha, Michele, eu até tento ter um momento de comunhão com Deus, eu tento estar ali, mas aqui na minha casa é uma confusão. Eu estou buscando, mas o outro não busca. Queridos, nós vemos aqui na palavra de Deus que o Espírito Santo, ele habita onde? No nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Antes dele habitar em toda a nossa casa como um todo, ele precisa habitar onde? Aqui. Muitas vezes eu me demoro em falar que o outro não está tendo o Espírito Santo. Mas e eu estou buscando diariamente a unção do Espírito Santo para habitar em mim? A amargura, a ira, a raiva, o rancor, a mágoa, a decepção, ela tem feito parte da nossa vida? Quando eu e você escolhemos renunciar ao nosso eu e viver como o Senhor nos pede, eu começo a permitir que o Espírito Santo me transforme e assim eu começo a me dispor a ser mais bondosa, a ser mais gentil, a ser mais paciente, a perdoar. Família saudável, queridos, começa na comunhão com Deus. Comunhão com Deus me leva a renunciar o eu acho, o eu quero, o eu posso, o eu vou fazer. E Ele me coloca na condição de fazer o assim diz o Senhor. Assim Deus está me pedindo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece o fim desde o princípio e Ele sabe o que é melhor para a nossa família. Ok? Nós vamos agora para um segundo ingrediente, que eu já dei uma iniciada ali junto com esse primeiro. Invista no diálogo. Invista na comunicação. Converse dentro de casa. Eu sei que alguns têm mais facilidade para falar, alguns têm mais facilidade para se expressar, que às vezes não é só pelas palavras, mas é com a expressão facial, expressão corporal. Até com o nosso silêncio nós estamos muitas vezes nos comunicando. Mas nós precisamos aprender a nos comunicar.
a falar. Meu esposo, ele sempre falou isso desde quando nós namorávamos. Ele falava assim: amor, eu não tenho bola de cristal. Fala o que está pensando. E hoje, muitas vezes, dentro de casa, um tem que lembrar o outro: eu não tenho bola de cristal. Fala o que está acontecendo para eu saber. Nós precisamos investir naquilo que nós estamos querendo construir. E a comunicação, ela é um ótimo alicerce para essa construção. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 15 e verso 1. Deus, ele tem trabalhado muito na minha vida sobre a questão do presente que ele me deu, que é o livre-arbítrio, que ele deu também para a sua vida. E junto com o livre-arbítrio, nós entendemos na questão das nossas escolhas. Na nossa vida, tudo se baseia em escolhas. E esse verso, ele me traz muito claro isso. Escolha. Olha só, a resposta branda, ela desvia o furor. Mas a palavra dura suscita o quê? A ira. Escolha, não é escolha? O que eu estou querendo para a minha vida? O desvio do furor? Ou eu estou querendo na minha vida ira? Se eu escolho falar palavras brandas, ter uma resposta branda, ser amorável, carinhosa, gentil nas minhas palavras, falar palavras de bênçãos, vai fazer o que com o furor? Vai desviá-lo. Agora, se a minha escolha seja falar palavras duras, críticas, ofender o outro, diminuir o outro, qual vai ser o fruto que eu vou colher? A ira do outro. Comunicação, meus queridos, é escolha. E a palavra de Deus assim nos diz. Mais um texto que nos fala sobre isso. Provérbios, capítulo 25, verso 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Quando nós lemos aqui a seu tempo, é nem antes e nem depois, mas é no tempo certo. E eu gosto muito desse conceito porque ele me faz pensar em assertividade. Me faz pensar que uma boa comunicação me leva a pensar algumas coisas antes de falar. Por exemplo, estou falando para a pessoa certa? Muitas vezes eu tenho um conceito certo para falar, mas eu estou falando para a pessoa errada. Se eu tenho um problema para resolver com a Maria, eu tenho que trabalhar essa situação com quem? Com a Maria. Vai adiantar eu falar isso com o Gilberto? Não vai, né, Gilbertão? Não vai. Então eu preciso falar o que é necessário para a pessoa certa. Eu preciso falar com a pessoa certa na hora certa. Se a pessoa naquele momento ela não está disposta a resolver a situação, vai adiantar alguma coisa? Não. Eu preciso falar com a pessoa certa, eu preciso falar na hora certa, eu preciso falar do jeito certo. Se aquilo que eu vou entregar para o outro, eu coloco embalado num pacote de presente de raiva, de crítica, de ofensa, como é que o outro vai receber isso daí? Ele vai se dispor a resolver o problema ou ele vai querer também criar mais um problema? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Tenhamos cuidado. Vamos estudar. Busque orientação, busque informação de como se comunicar de maneira saudável dentro da sua casa. Terceiro ingrediente. Esse ingrediente aqui o pastor usou no dia do meu casamento. O pastor Claudinei,
ele falou sobre esse texto, por isso que ele faz parte da minha vida de casada. Eclesiastes, capítulo 4, os versos 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá nenhum quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão o cordão de 3 dobras. Não se rebenta com facilidade. O nome desse ingrediente poderia ser juntos é mais gostoso. Mas eu vou acrescentar aqui algo que eu trouxe ao longo de todos esses anos de casada. Juntos, com certeza é mais gostoso e é mais fácil também. Queridos, no livro Mente, Caráter, Personalidade, no volume 2, deixa eu só encontrar aqui o capítulo. Se eu não me engano, é no capítulo 46 ou 47 do Mente, Caráter e Personalidade. Está ali, na página 243. Ali nós aprendemos um conceito muito importante. Você sabia que eu e você fomos criados por Deus com uma lei chamada dependência mútua? O que é isso? Eu, Michele, preciso de outras pessoas. Esse é um conceito que eu preciso conhecer e aceitar. Eu não tenho como viver sozinha. Tem coisas que eu preciso desenvolver sozinha, mas não é tudo que eu devo fazer sozinha. O outro conceito da lei da dependência mútua é que assim como eu preciso do outro, sempre vai ter alguém precisando de mim. E eu preciso me dispor a ajudar outras pessoas. Quer ter uma família saudável? Não esqueça desse conceito. Juntos é muito mais gostoso e é muito mais fácil enfrentar o que for preciso. Quarto ingrediente. Tudo que é importante merece o nosso tempo de qualidade. E eu também vou acrescentar um outro detalhe aqui nesse conceito. Tempo de qualidade e de quantidade. Queridos, hoje nós estamos vivendo numa realidade que muitos falam assim, eu preciso ter 15 minutos por dia com a minha família de extrema qualidade. Mas me fala uma coisa, a gente consegue desenvolver relacionamento com tempo curto? Com tempo apressado? Com tempo limitado? Por que a gente cria amizade? Porque a gente gasta tempo junto. Os melhores casamentos, aqui vai um recadinho para quem está namorando ou para quem pensa em namorar, tá? A gente consegue um casamento mais gostoso, mais prazeroso, mais saudável, quando lá no tempo de namoro, nós tivemos tempo de qualidade e de quantidade para nos conhecer um ao outro. E quando eu falo conhecer um ao outro, é conhecer caráter, é conhecer jeito, é conhecer personalidade. Gaste tempo com a sua família. O tempo com a família quebra formalismo. Tempo de qualidade e quantidade em família quebra muros, quebra distância, quebra preconceito. É triste falar isso, falar de distância, falar de preconceito, falar de críticas dentro de um próprio lar, mas existe. Queridos, nós precisamos entender esse conceito que eu vou fazer questão de ler. Aquilo que elegemos como prioridade e relevante receberá nossa atenção, comunicando assim o valor que atribuímos à pessoa ou atividade.
Lembra lá no começo que eu falei que uma das certezas que nós temos é que a nossa família é um tesouro? Quer deixar bem claro para a sua família que ela é um tesouro na sua vida? Tenha tempo de quantidade e de qualidade com ela. Quinto ingrediente. Com bom humor, tudo fica mais leve e prazeroso. Vamos lá para Provérbios capítulo 15, verso 13. Lembra que nós estamos vendo aqui ingredientes que vão favorecer para que a nossa família seja o quê? Saudável. Olha o que esse verso fala. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Esse espírito se abate, o espírito adoece. Quando não tem alegria dentro da nossa casa, a nossa família adoece, ela se abate. Vamos dar mais tempo para a gente rir junto, para a gente ver o lado bom das coisas, mesmo quando tem muita coisa ruim acontecendo. Tem muita gente que passa a vida inteira olhando para o espinho da rosa e esquece de olhar a formosura da flor. Às vezes nós estamos vivendo isso dentro da nossa casa. Sexto ingrediente, e para mim esse é a base de tudo que nós estamos vendo hoje para termos esperança na nossa família. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Nós temos orado para nos prostrar diante de Deus ou para nos mostrar aos homens? Muitas vezes aqui, dentro desse contexto de igreja, eu tento mostrar para os homens que eu sou uma mulher ou um homem de oração em casa. Mas quem está dentro de casa, convivendo comigo, sabem o resultado, se eu só estou aqui me prostrando diante dos homens, ou se eu estou em casa me prostrando diante de Deus. Queridos, só existe esperança para a família, só existe família saudável quando nós temos comunhão com o Pai Celestial. Que a nossa escolha seja a cada dia nos colocar nas mãos daquele que promete nos fazer nova criatura. E se eu sou feita nova criatura, não tem como minha família continuar a mesma. Se eu deixo de ser uma mulher carnal, uma mulher natural e começo a ser uma mulher espiritual, como Paulo nos fala ali em Romanos, em Coríntios, em todas as epístolas dele, ele trabalha essa questão da nossa conversão. Quando eu começo a ser habitada pelo Espírito de Deus e ser guiada por Ele, a minha família, ela também começa a entrar num processo de transformação. Temos tido tempo para passar com Deus ou temos tempo apenas para estar com o celular na mão, para assistir séries, para curtir vídeos, para seguir influenciadores que não têm a sua vida, a sua fala baseada na palavra de Deus? Estou querendo viver uma família que o YouTube mostra, que o Instagram mostra, que pessoas ao meu redor estão vivendo, mas que são diferentes daquilo que está escrito aqui? Quanto tempo eu tenho investido estudando para conhecer a vontade de Deus para minha casa, para o meu lar? Já lemos o livro O Lar Adventista? Quantas vezes? Fundamentos do Lar Cristão? Quantas vezes? Para aqueles que são pais, já leram o livro Orientação da Criança?
conselhos para pais, professores, o livro Educação. A primeira educação começa onde, queridos? Na escola adventista? Na escola sabatina? Não, é dentro da nossa casa. Queridos, chegou a hora da gente parar de brincar de ser feliz dentro da nossa casa. Parar de brincar de querer ser feliz fazendo as coisas do jeito que eu quero e não do jeito que precisam ser. Não porque a Michelle está falando ou alguém está falando, mas porque Deus nos chama. Deus, Ele quer dar abundância para a nossa casa. E quando eu falo abundância, não é dinheiro. Quando eu falo abundância, é abundância de saúde emocional, de saúde relacional, de saúde espiritual para o nosso lar. Ele quer que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Mas eu não vou encontrar esse caminho assistindo séries, Tem gente que ainda assiste novela. Tem gente que ainda gasta seu tempo assistindo Big Brother. Curtindo pessoas que falam que eu tenho que amar só a mim, não preciso amar o outro quando acontece alguma coisa, que eu tenho que distanciar mesmo, que eu tenho que abandonar quando alguém me faz. A palavra de Deus fala que eu devo amar aqueles que me ferem. Que eu devo orar por aqueles que falam mal de mim. Que eu devo fazer o bem para aquelas pessoas que às vezes estão fazendo alguma coisa de mal para mim. Queridos, nós estamos ouvindo quem? A palavra de Deus fala que só existem dois. Ou eu escuto o Senhor, ou eu escuto o inimigo de Deus. Tem esperança para a nossa casa? Uma das coisas que me ajudam a falar, Senhor, eu estou contigo, eu quero que o Senhor habita na minha casa, é tendo o culto familiar, não como uma opção dentro do meu lar, mas é eu ter o culto familiar como uma necessidade, uma prioridade na minha casa. Queridos, vocês já ouviram inúmeras vezes falando, faça o culto. Gaste esse tempo de comunhão pessoal com Deus, mas também de momentos em família com Deus. O culto familiar não é para ser aquela coisa maçante, não é para ser aquela coisa demorada, mas ele precisa acontecer na nossa casa. E eu quero terminar fazendo um apelo a vocês. Hoje nós chegamos ao final do projeto 10 dias de oração. Mas que essa dedicação em orar e educar não termine hoje. Que seja apenas um start que nós tivemos para darmos continuidade, não no ano de 2021, mas para toda a nossa vida. Porque, sabe por quê? Quando nós formos viver a eternidade com Deus, lá nós vamos estudar a palavra dele. Lá nós vamos continuar orando, lá nós vamos continuar conversando com o Pai e entendendo o seu plano eterno de amor e salvação por cada um de nós. E eu gostaria de terminar convidando vocês a cantarem um hino. O hino restaura, porque Deus, Ele quer restaurar a minha casa, Ele quer restaurar a tua, Ele quer restaurar a minha família, a sua família, Ele quer restaurar a mim e cada um de vocês. Enquanto vocês cantam, louvam ao Senhor, eu quero convidar você a pensar nisso aqui. Existe esperança para a nossa família. Sabe como? Tendo comunhão diária com o Senhor, descobrindo a sua vontade, os seus planos para a nossa vida e para a nossa família e recebendo o batismo do Espírito Santo para nós avançarmos e vencermos. E meus amados, se existe alguma coisa que você precisa pedir perdão, peça. Se você precisa perdoar alguém, perdoa. Pois assim Deus inicia aquilo que nós vamos cantar agora, junto com o grupo de louvor. A restauração para que nossa família ela seja firmada no Senhor e aqui seja só o início de uma eternidade que nós vamos viver com Deus.
grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas. Queridos, na verdade essa música para mim ela é uma oração. Ela é uma oração que nos dá a certeza de que nós estamos diante de um Deus que faz o impossível. Pode ser que eu esteja falando para famílias que não estão mais só os cacos, estão os farelos, está só o pó, que humanamente falando não vê mais nenhuma esperança. Eu quero te chamar, por favor, a se colocar diante daquele que é o nosso Deus, o nosso Criador. Quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, vou fazer questão de ler com vocês o primeiro verso. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a água. Pode ser que a tua casa, meu querido, esteja sem forma, esteja vazia, faltando aquele que você ama. Hoje, antes de vir para cá, eu fui num velório, num funeral. E ali eu vi um pai e uma mãe com o vazio da perda de um filho. Mas eu preciso acreditar que o Deus que criou os céus e a terra, Ele pegou algo que estava sem forma, vazio, onde havia trevas, e onde o Espírito dele pairava. Ele criou um céu, uma terra, um mar e tudo que nele há. E ao final ele falava: e isso é bom. No ápice da criação, quando ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, ele falou: sabe o quê? Isso é muito bom. Queridos, se a tua casa, se a tua família está sem forma, vazia, inundada pelas trevas, permita que o Deus Criador restaure, que Ele faça aquilo que é necessário, porque o Deus que eu creio, Ele é capaz de todas as coisas. Amém? Fechemos os nossos olhos e em reverência vamos nos colocar diante desse Deus em oração. Querido Pai, nós estamos aqui, Pai, muitas vezes com o nosso coração partido, sofrendo com a dor do nosso irmão, sofrendo com as lutas, sofrendo com aquilo que é grande demais para nós. Por favor, Senhor, nos ajude a sermos teus filhos, a entendermos que o Senhor está disposto a fazer o que é preciso, o que é necessário, no seu tempo, do seu jeito, porque sempre vai ser o melhor. Pai, tome essas famílias em tuas mãos, restaure-as, prepare-as, Pai, para continuar essa caminhada até a Canaã celestial.
Prepara-nos, Pai, para o encontro com o seu Filho Jesus, que muito em breve virá nas nuvens do céu para nos buscar. Prepara-nos, Pai, para vivermos nas mansões celestiais, não porque vai ser uma mansão, mas porque o Senhor estará lá. Porque lá nós estaremos vivendo uma nova vida contigo, sem dor, sem sofrimento, mas principalmente para te honrar, te adorar, te glorificar, porque tu és o nosso Deus. Porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nos livrou, pagou o preço do pecado em nosso lugar. E porque o teu Santo Espírito é o nosso Consolador e continua conosco até a consumação dos séculos. Entregamos, Pai, tudo aos teus cuidados. Restaura-nos, Pai, por favor. Nós oramos confiando nos méritos de Jesus. Amém.